Isso. Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos iniciando mais um estudo, NEP Brasília, 19 de fevereiro. Isso. E vamos então iniciar o estudo de hoje com o tema Deus. Para começar esse estudo, né, da noite de hoje, vamos fazer inicialmente uma leitura. Vou compartilhar o texto, esse aqui. Então vamos. Não foi, né? Foi. Não foi. Não foi. Não foi. Peraí, tentar de novo. Tinha ido sim, que tinha ido sim, Denise. Pronto, agora foi. Foi. Tinha Oh. aparecido da outra vez também, Denise, mas vamos lá. Então, eu separei um texto, uma mensagem de Meimei. Deus aguarda. Nunca te creias inútil. O caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. Está me atrapalhando aqui. As leis de Deus me atrapalham aqui. Por que que eu não consigo ver tudo? Tem que tirar a barrinha que aparece nos outros vídeos abertos. É, aqui, ó. Se você não conseguir, eu posso ler para você, Denise. Vou pedir para você ler, tem uma barrinha aqui me atrapalhando. A Tá leitura já. com as pessoas presentes. Tá já. De novo, né? A gente aprende, um dia vai. Então vamos lá. Denise, arrasta as pessoas para cima. Nunca te creias. Pronto, consegui. Pode ler, Denise, se quiser. Agora eu consegui. Ó, Pode? ler, Pode ler. Deus Denise. aguarda. Isso. Nunca te creias inútil. Caminho para a vida superior começa na prestação de serviço aos outros. E as leis de Deus não te, não te conservariam onde te encontras se aí não tivessem necessidade de ti. Reflete e reconhecerás que todos os seres ao redor de teus passos algo esperam que os mantenha e auxilie. Erguendo-te cada manhã, observa e perceberás que todos aqueles que se te associam ao grupo doméstico aguardam o teu sorriso ou a tua frase encorajadora, nos quais se nutram de equilíbrio para mais um dia de trabalho e de esperança. Nas tarefas em que te vejas, os companheiros te rogam cooperação. Na rua, os transeuntes te pedem paciência em que se te expressem o entendimento e a bondade. E a lista das requisições prossegue aumentando. O irmão da experiência comunitária te reclama simpatia. Os necessitados aguardam pelo socorro que se te faça possível. O animal te esmola proteção. A planta te requisita respeito. A fonte espera lhe faças a preservação e a defesa. O ambiente em que vives conta contigo na execução dos próprios deveres, a fim de que a paz felicite a vida de todos. E se estiveres de pensamento acordado ante os princípios do bem eterno, compreenderás em todas as situações e em todos os lugares que Deus necessita de tua colaboração e espera por ti. Meimei. Tinha que ser Meimei, né? Uma bela mensagem. Que linda. Linda, linda. E assim, vamos todos elevando os nossos pensamentos ao alto,
mentalizando a imagem de Jesus, andando com seus discípulos. E vamos então, rogamos então, amado Mestre, Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso guia, abençoe os trabalhos da noite, abençoe, Senhor, essa sala de estudo, para que os ensinamentos, Senhor, possam verdadeiramente entrar em nossos corações, possam transformar-nos cada dia um pouquinho mais, e que esses conhecimentos torne verdadeira sabedoria, para que possamos utilizar, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa convivência diária, para que possamos aprender e aprender e evoluir em sua direção, Senhor. Ilumine os nossos trabalhos, ilumine nosso amigo Xaxá, que vai nos conduzir aos estudos da noite, e assim agradecemos a todos a presença e a Deus nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Xaxá. Então vamos hoje. Nosso estudo é sobre Deus. Vamos lá, Ok. com você. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. Me escutam bem, né, gente? Muito bom. Então, assim, me dirijo a cada um individualmente aqui, no sentido de dar um abraço em todos, tá? Porque às vezes vão entrando as pessoas, a gente não consegue falar com todo mundo, mas a gente manda o nosso abraço para todo mundo, dando boa noite, pedindo ao Mestre Jesus, né, que possa nos amparar e nos fortalecer, inspirar. E quando eu falo a nós, é a nós mesmo, a todos nós aqui, porque é para ser um estudo a várias mãos, várias cabeças, tá? Então a gente conta com o apoio de todo mundo. E com a paciência e a bondade, né? Com os nossos defeitos, os nossos erros. Estou aqui com uma pequena crise de rinite, mas está debelando já. E de vez em quando talvez eu tenha que fechar um pouco a tela aqui só para e o microfone para espirrar. Mas fora isso, tá tudo bem, viu, gente? Gente, é, o nosso objetivo, né, do NEP, sobretudo este ano, como já foi falado e já foi apresentado, falarmos um pouco dos princípios básicos ou fundamentais da doutrina espírita, só que correlacionando, né, à luz do Evangelho de Jesus. Da outra vez a gente comentou rapidamente um comentário que foi feito sobre, assim, ó, tá parecendo um estudo sistematizado da doutrina, né? Não é. Esse não é o objetivo. Todavia, como já foi falado desde o começo, é importantíssimo a gente fazer essas associações. Então, a gente fez uma introdução. Vocês tiveram a oportunidade de, semana passada, conversar um pouco sobre os aforismos, né? Aquelas frases marcantes, e às vezes ela simples, né? Ou um resumo, ou uma síntese de um dos pontos da doutrina. Então, a partir dali que surgiram esses pontos fundamentais. E como eu mostrei na última vez, Kardec traz para a gente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a doutrina espírita é a chave com a qual tudo se explica de maneira fácil. Explicações nós temos aos montes. Linhas filosóficas de pensamento, científicos, religiosos, né? Enfim, nós temos explicações as mais variadas. E a gente pode escolher o melhor caminho. Quem já escolheu a doutrina espírita como um caminho, ou como caminho, Kardec vem trazendo ferramentas, instruções e vários ensinamentos em que mostra que com o espiritismo dá para a gente obter explicações de maneira fácil. Fácil, nada complexo. E não é nosso objetivo complicar mais ainda aquilo que a gente considera complexo, né? Então, por isso,
a gente vai recorrer muito à doutrina espírita, porque sem ela, sem esse rasgar de véus, onde muita coisa foi revelada, gente, estaríamos ainda patinando, dando voltas e voltas e não saindo do lugar. A exemplo do que também foi falado anteriormente, que eu até acho que comentei, e acho que é Emmanuel que traz isso, que, resumindo, né, o lago ou uma poça de água, ela tem que correr para um rio, que do rio vai para o mar. Então a gente não pode ficar parado, porque parado vai criar lama, vai criar lodo, e nós não vamos achar uma equação, uma saída. Então a gente precisa achar um caminho, tá? Eu vou então compartilhar aqui, trouxe pouca coisa aqui de slides para a gente comentar. Denise, eu posso fazer daqui, né? Posso compartilhar, vamos ver o que que vai dar. Hoje eu estou com uma tela só aqui, gente, então não sei como é que eu vou, como é que vai aparecer para vocês, tá? Você pode Ah, deixa entrar eu... 2 vezes, se você quiser, para você ver a turma. Uhum. Ou você me passa e eu passo. Pronto. Os slides, né? Tá. Pode Deixa eu também. ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver como é Tá. que vai ficar, porque aqui ele vai acabar aparecendo tela cheia. Vocês estão vendo, estão vendo, porque eu abri no meu celular aqui também, porque aí eu acho que eu vou conseguir qualquer coisa acompanhar vocês, tá? Muito bem. Então, é, vamos falar hoje de Deus dentro dos princípios fundamentais da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, tá? Estamos aqui, opa, cadê aqui? Isso. Estamos aqui com uma primeira parte, né? Porque pelo nosso cronograma, a gente vai estudar esse assunto em duas vezes, duas oportunidades, tá? Então, essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho, vocês vão colaborar com a gente, e no dia 5 de março, salvo engano, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Temos aí no meio o intervalo, que aí a gente pode dar uma dinâmica diferente, inclusive aprofundando um pouco mais do que for falado aqui hoje, né? 1 hora e meia, 1 hora e pouco, não é muito tempo para a gente conseguir aprofundar. Mudou. Olha, os princípios fundamentais são esses. A gente já viu como é que se chegou nisso, né? Já temos um histórico. Aqui é um encartezinho, trouxe mais uma vez, que é da União Espírita Mineira, feita lá pela equipe do Honório há muitos anos. Ele nem era presidente da União Espírita Mineira ainda, mas era diretor lá da área de Evangelho, né? Então, isso aqui é uma coisa bem antiga, né? Que já vem sendo trabalhada há muito tempo, sobretudo nas Minas Gerais, que depois se espalhou, né? Então, nós temos todos esses princípios aqui que a gente vai ver ao longo do ano. E Deus é o primeiro, por questões bem óbvias, né? Como na doutrina espírita, a primeira questão no Livro dos Espíritos é sobre Deus, que é Deus, né? Então, Deus é o primeiro dos princípios de tudo, de tudo. Depois vem o restante. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Dentro daqueles princípios que a gente acabou de mostrar aqui, todos esses aqui, gente, voltando aqui de novo, ó. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossa vida, ação dos espíritos na natureza. É importante identificar os princípios fundamentais da doutrina espírita nas passagens do Evangelho de Jesus e destacar os ou que mais se evidenciam na passagem em estudo. Então, aí sim, a partir do momento que a gente está com esses princípios, assim, que a gente sabe quais são, e a gente vai estudando cada um deles, nas passagens que a gente for à Bíblia, seja diretamente no Evangelho de Jesus, na Boa Nova do Mestre, no Novo Testamento, seja no Antigo Testamento, a gente vai conseguir fazer umas correlações. Mas, sobretudo, no Novo Testamento, né? Porque Jesus veio e ele deu não vou dizer uma reformulada, mas ele explicou mais algumas coisas, porque nós já estávamos em condições de entender um pouco mais do que lá no princípio, né? E aí depois veio a doutrina espírita e pronto, rasgou os véus, como a gente já falou, e não existe
uma quarta revelação. Não existe. Não existe a revelação da revelação. Quem falou isso foi o próprio Jesus, quando disse: mandarei, rogarei ao Pai e ele enviará outro consolador, o Espírito de verdade, que você não vê e tal, mas estão com vocês, habitam aqui, que ficará convosco eternamente. Acabou, gente. Então a gente não adianta tentar fazer uma reforma na doutrina espírita. Isso não existe. A doutrina espírita ela é progressista, sim, ela progride, porque ela vai acompanhando o conhecimento humano. Não adianta a gente tentar criar teses muito mirabolantes na doutrina espírita e não conseguir, de alguma forma, cientificamente provar, né? É, não adianta. A gente tem ideias, ilações, né, através das obras, sobretudo as obras através do Chico lá, de André Luiz, mas certeza, 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 a gente não tem como, a não ser aquilo que pode ser testado e provado. Como ao longo de toda a obra de Chico, de André Luiz, muitas das coisas que o André Luiz falou, depois de um tempo, ou se confirmaram aqui entre nós, apareceram coisas semelhantes, enfim, tá? Aquilo que parecia ser uma invencionice, provou-se que na realidade era algo que estava um pouco além no futuro. O próprio Nosso Lar é uma ideia, dá uma ideia disso, que André Luiz fala isso algumas vezes lá, André Luiz e os mentores lá. A Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, do plano espiritual. Até que André Luiz, em determinado momento, entra numa sala, vê uma imagem maravilhosa, linda, uma tela pintada, e fala assim: Nossa, na Terra, me lembrei daquela tela que tem lá na Terra e não sei o que mais lá. É, como a dizer assim: Nossa, aqui tem uma cópia daquilo que está na Terra. E o mentor fala: Não, aqui, lá na Terra é uma cópia do que tem aqui. É uma cópia do que tem aqui. Então, com a doutrina, a gente vai para e passo com a ciência, né, física, e a ciência espírita também, enfim. É nesse sentido que ela é progressista, mas não que ela precise de reformas, gente, tá? Como aconteceu com as igrejas, né, as igrejas reformadas e coisa e tal. Martinho Lutero lá em reformando a igreja, enfim, não existe isso na doutrina espírita, tá? Não existe. Então, desses pontos fundamentais a gente precisa identificar para poder aplicar nessas passagens diversas. Vamos seguir. Esse aqui é um dicionário da Bíblia, né, de John Davis, é um dicionário muito bom, acredito que algumas pessoas já tiveram acesso a esse dicionário, mas pode ser qualquer outro também. Enfim, é um dicionário bíblico, né, em que a gente vê uma palavra, uma personagem, e alguém estudou isso, foi a fundo, né, com com o material que tinha, com a tecnologia que existia, foi atrás para poder explicar para a gente, né. Então, enfim, a gente tem que valorizar o esforço dessas pessoas, né? John Davis é bem conhecido no estudo da Bíblia, e ele traz uma série de verbetes, né? Acerca das coisas que estão no Evangelho. E tem lá também falando sobre Deus, né? Então, Deus tem lá algumas páginas. E aí, é um dicionário, gente. Então, fala uma coisa, ponto. Ali significa isso aqui também. Para fulano significa aquilo outro. Então, eu fui ao dicionário e trouxe algumas imagens aqui que a gente vai mostrar na tela e ler também, a respeito do que se fala sobre Deus, né? Então é grande, é bacana. Eu acho que vale a pena a gente pegar para ter uma ideia do que se entende por Deus nessa visão desses estudiosos, né? E ao longo do tempo, tá? Então, John Davis trouxe, e eu trouxe aqui o que ele começa a falar, né, no começo, quando ele vai falar sobre Deus, que é só o começo, gente, são umas 4 páginas falando disso. O que ele diz? Deus, nome da suprema divindade que os homens invocam e adoram. É uma parte. A palavra grega, Deus, né, que no Novo Testamento traduz objeto de adoração. Desculpa, a palavra grega que no Novo Testamento traduz objeto de adoração é espírito. O espírito sopra onde quer. Muita gente entende por Deus ali. A palavra hebraica do Antigo Testamento, que por sua vez, né, Deus, né,
representa essa ideia, leva-nos a pensar na força geradora de todas as coisas. Se a gente parasse aqui agora e perguntasse, né, o que é Deus, ou quem é Deus, sabe? O que é Deus para vocês? Cada um aqui ia dizer, a seu modo, né, o que representa Deus, né? O que vem a ser isso? Então, não adianta a gente perguntar aqui agora, cada um tem o seu, né, a sua explicação para o que vem a ser Deus. Muitos reúnem numa palavra só, ou duas, né? É amor, Deus é amor, Deus é ser supremo, inteligência suprema, enfim. No geral, né? Então, e a gente está nos detalhes da etimologia da, sabe, da palavra, da coisa, porque isso é válido, é legal, quem gosta, vamos atrás, né? Entender o que significa Deus, por que o nome Deus, enfim. Dá para a gente ir atrás disso tudo. Mas qual o sentido, né? O que isso nos tornaria melhor? Talvez nos tornemos mais conhecedores, estudiosos. Tá tudo certo, gente. Quem gosta, vai atrás mesmo e consegue até entender e explicar determinadas situações ao longo da história. Por que chamava de Deus, por que isso, por que aquilo. Eu queria chamar a atenção aqui para o nosso estudo, para que a gente abstraísse um pouquinho, tá? E vocês vão entender, eu acho, né, daqui a pouco, um pouco mais, o porquê disso. Tá? Porque eu já vou dar um spoilerzinho. A gente não consegue sondar Deus. É simples assim. É insondável, sabe? É uma coisa muito abstrata para o nosso entendimento. Ah, eu estou menosprezando aqui a inteligência, o entendimento. Não estou menosprezando. Mas estou me baseando no que a doutrina espírita fala. E a gente vai ver algumas coisas até no Velho Testamento também. Então, quando eu falo abstrair um pouquinho, é nesse sentido, tá, gente? A gente não vai conseguir sondar aquilo que é insondável para nós na atual circunstância da nossa existência, não é nem planetária, é de vida mesmo, né? Porque a maioria de nós ainda estamos todos aqui num mundo de provas e expiações, alguns em missão, umas missões assim mais talvez importantes do que outras em determinados aspectos, mas entender a suprema divindade que a gente invoca e adora, né? Isso é um pouco complexo. Então, vamos tentar entender Deus, né, nos seus adjetivos, vamos colocar assim, né? E outras coisinhas que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Então tá aqui, ele começa falando isso. Nome da Suprema Divindade, no Novo Testamento algumas vezes aparece como Espírito, a palavra hebraica, né, leva-nos a pensar na força geradora de todas as coisas. Um ser supremo. Tem deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui peraí, fazer aqui um laserzinho aqui, acho que dá, um apontador laser, tá No canto, aqui, no aparece canto para da você. tela, no canto da tela, você tem um Apareceu, apontador. né? Apareceu. Ah, legal. Então vamos lá. Então, tem tanta coisa que o John Davis fala aqui sobre Deus, né? E a gente vai. Ah, tem uma barrinha aqui. Agora é a minha vez aqui que a barrinha está atrapalhando. Como é que eu faço para tirar ela daqui? Tá, não consigo tirar, mas tudo bem. Eu tô olhando no celular aqui, dá para ver. Mas vocês estão vendo aqui, né, gente? Se tiver pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar Você um tiquinho. segura, Opa. segura a barra, né? E desce ela ou sobe. Aí depois eu Ah, consegui. tá. Ah, entendi. Ó, mas eu aumentei aqui, fiz um zoom. Acho que ficou legal, Ah, né? pô. Tá, vamos lá. Só que aí sumiu o meu apontador. Vamos de novo para ele aqui, apontador laser. Não, aí ele No volta canto para lá. da esquerda tem um apontador. Você tem acesso a ele? Tem, mas quando ele está no zoom parece que não funciona. É? Então, Ah, vamos lá. tá. Ele volta para cá. Mas vocês estão vendo? A gente vai lendo aqui devagarzinho, Hum. ó. Mas olha, nomes de Deus. Então, em determinado momento desse dicionário, ele vai falar dos nomes de Deus, tá? A gente, ser humano, precisa nominar as coisas, né? Tanto é que Adão, Eva, quando se viram nus, né? Aí começaram a perceber e observar as coisas e começaram a dar nome às coisas.
Então quem dá nome somos nós, gente. Não é Deus que, ó, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, não, tá? Nós, espíritos, né, encarnados, encarnados, é que damos nome às coisas. Os nomes de Deus são parte de uma revelação ao homem, mas também refletem suas atividades e qualidades. Por isso, um respeito muito grande havia pelo nome de Deus na cultura hebreia. Embora outros povos da antiguidade fizessem o mesmo com o nome de seus deuses, acreditando no poder mágico sobre a pronúncia deles. Então, eh, o nome que a gente dava a Deus refletia a qualidade, as atividades dele, né? Então, Todo-Poderoso e tudo mais. Então, quando não se tinha o nome de Deus, o pessoal também dava os nomes que achasse melhor: Deus Sol, Deus Raio, Deus Trovão, Deus de qualquer coisa, né? Com outro nome, né? Tanto é que na língua indígena, né? Nas línguas, né? Enfim, na cultura, tem vários tipos de deuses, né? E que não tem o nome Deus, mas, enfim, eles dão o nome que querem. E há um respeito profundo por isso, porque falando, evocando, invocando, né? Seja o que for, parece que aquilo ganha uma força maior, né? Então, não só a cultura hebreia, como os outros, né, outros povos também faziam isso, acreditando nessa força. Bastava pronunciar. Mais que qualquer outro povo da antiguidade, os hebreus respeitavam o nome de Deus e não o pronunciavam por qualquer motivo. A gente sabe, com a doutrina espírita, que o povo hebreu, digamos assim, era o povo mais religioso, era o povo que mais devia na contabilidade divina, sendo um povo que foi degradado, né, de outro planeta. Estamos falando de doutrina espírita, gente. E isso explica muita coisa, né? Por que que eles mantiveram a crença num Deus único, sabe? Num Criador único durante todo aquele processo que eles passaram de escravização, de fuga, depois de tentativa de fazer uma nova terra, e escraviza de novo, e assim vai. Mas mesmo na Babilônia, quando eles ficaram presos, subjugados, onde a religião, apesar dos babilônios deixarem eles cultuarem lá um pouco a religião deles, muita coisa se perdeu, mas não a crença no Deus único. Então, o povo hebreu, a gente sabe, nós espíritas, sabemos da força deles em relação a Deus. Então, no período, tá até aqui, ó, no período da deportação de Israel para a Babilônia, a falta do serviço sacerdotal e de culto fez com que a pronúncia correta do nome Deus, o famoso YHWH, se perdesse. Se alguém aqui nesse nosso grupo, hoje aqui online ou depois, souber a pronúncia certinha, por favor, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Isso se perdeu. Se perdeu. Então a pronúncia correta do nome foi ficando. A falta de uso nas vogais no hebraico tornou impossível descobrir a verdadeira pronúncia do tetagrama, nome que é difícil de se pronunciar. Quando se fala do YHWH, né? Também conhecido como El. O termo pode indicar Deus ou um Deus. Está lá em Gênesis, fala um pouco do assunto. O plural, Elohim, para se referir a deuses ou enobrecer o conceito de um Deus poderoso. Vários deuses em um. Elohim, El, Elion, desculpa, Deus Altíssimo, também é referência que tem em Números, né? Em Salmos, no Deuteronômio. Eloá, o termo é uma forma antiga vamos lá, vamos seguir. Agora já ficou ruim para mim. Antiga de Elohim, né? Eloá. Então, enfim, eu trouxe várias coisas que estão lá no John Davis, tá? Várias formas que estão no nosso português, né? Estão lá na Bíblia, como ele é chamado, Deus é o Deus, Deus o Altíssimo, e tem a expressão no hebraico, enfim, na linguagem antiga. El Roi,
o poderoso que vê. Então é assim que está escrito lá. Várias passagens do Velho Testamento se referindo a Deus. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Quando fala El Shaddai, é Todo-Poderoso, né? Yeshua, Jesus, o Senhor é a salvação. E assim vai. Jeová, conhecidíssimo, né? De algumas religiões aí, né? É a combinação do tetragrama YHWH, né? Com as vogais de Adonai. Então, já que falo assim, já que se perdeu mesmo, eu não sei como é que pronuncia isso, vamos juntar com Adonai e vamos fazer um Jeová e vida que segue. Uma maneira de o judeu tornar o nome de Deus pronunciável sem incorrer em algum juízo. Eu tinha que falar de alguma forma. Como falar? Né? Vocês viram o respeito que existia para com Deus, para com a palavra, né? Não só para com a palavra, mas para com o ser, né? Era tão grande que eles tentavam de alguma forma, ou não pronunciar, ou pronunciar mais ou menos, né? O nome próprio de Deus passou a ser considerado muito sagrado para ser pronunciado. Dentre tantas coisas se falou, né? Não pronuncieis o nome de Deus em vão. No original hebraico, esse termo não existe. Adonai, esse nome era pronunciado toda vez que o termo YH, eu não sei como é que pronuncia, aparecia. Yavé, também conhecido. O uso do termo aparece em todo o Antigo Testamento. Era o nome predominantemente de Deus. Yavé, Yavé, Yavé. Está lá em Gênesis, em Êxodo, enfim. E aí ele pede para a gente ver o verbete Jeová, que tem muito mais coisa. Então, ter uma Bíblia, desculpa, um dicionário bíblico é muito bom, gente. É muito importante. Para que a gente entenda por que o povo falava Adonai, Jeová, Yavé, El Shaddai, né? E a gente vê tantas igrejas por aí, evangélicas ou reformadas, ou enfim. Igreja El Shaddai, não sei o quê, não foi Jeová, enfim. Por que esse nome? De onde vem, né? Yeshua Jiré, não sei pronunciar, viu, gente? Senhor que provê. Yeshua, Yeshua não, desculpa, Yahvé, né? Falando Yeshua, Jesus. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira. E assim, né? Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz. Senhor dos exércitos. E aqui, deixa eu ver se tem mais uma que eu quis colocar aqui, tal. Acho que mudou. Senhor dos exércitos, né? Deixa eu repetir aqui, eu estou vendo aqui agora. Nome que mais aparece no Antigo Testamento, embora não apareça no Pentateuco, tá? Que é esse Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Makadesh. Gente, eu não sei falar essas coisas, sou ruim de pronunciar essas coisas, viu? O Senhor é santificador, o Senhor é meu pastor, o Senhor é nossa justiça, o Senhor é o Deus da retribuição. Então a gente é ser humano, né? A gente procura ocasiões, até no intuito de querer agradar a Deus, e dar um adjetivo para ele. É o Todo-Poderoso, mais isso. O Senhor que fere, o Senhor que está presente, o Senhor que sara, Senhor Poderoso, Adonai, Senhor Mestre, o nome de Deus usado em lugar de Yahvé. E assim vai. Aqui mais embaixo tem, né? O antigo de dias, expressão que aparece em Deuteronômio, tal, Elionim, o Altíssimo, expressão. Tem de tudo. Tem de tudo, tá? Para designar o mesmo ser. É o Deus, mas é o Deus disso. É o Deus, mas é o Deus daquilo. É o Deus, mas é o Deus meu protetor, dos exércitos. Enfim, a gente dá o nome que quer. Avancei aqui, mas não mudou aí para vocês, né? Mudou. Aí nós temos a nossa querida doutrina espírita, tá? Que trouxe para nós revelações assim incríveis, com a sagacidade de um mestre, um professor, um cara de ciências,
Não vou dizer que ele era cético, né? Porque ele não era cético, porque ele era de uma família católica, mas ele deixou um pouco de lado a, a religião, né? Então ele questionava algumas coisas. Isso os pesquisadores, historiadores de Kardec trazem para nós. Como é que ele era? O espírito dele em termos em relação à religião. Católico por formação assim de família, né? Mas crítico, perguntador e questionador. Quando ele descobre, né, esses fenômenos que ele se aplica, ele percebe que há algo inteligente ali por trás daquelas respostas dos espíritos, que só falavam por pancadas, batidas e tudo mais. Depois se desenvolveu, né, esse mecanismo de comunicação. Desculpa. Resolveu parar para estudar, pesquisador que era e tudo mais. Passou 3 anos para poder pesquisar, consultar, entrevistar, conversar com os espíritos. A gente hoje quer fazer tudo muito rápido e toma decisões ou decisões precipitadas, né? Ou a gente aceita qualquer explicação precipitadamente. Kardec passou 3 anos e ele comenta isso no Obras Póstumas. Foram mais de 1000 espíritos com quem ele conversou para poder sair o livro dos espíritos, gente. E ele não ia fazer de qualquer jeito, sabe? Não ia fazer de qualquer jeito. Logo em seguida, Kardec, ou não, concomitante, surgiu um lá que queria fazer e fez, né? O que ele considerou como a revelação da revelação. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Enquanto Kardec usou a universalidade dos espíritos, né? Dos ensinos espíritas, desculpa, consultando vários espíritos em vários lugares, com a mesma pergunta, vindo respostas parecidas, às vezes diferentes, mas ele viu que a maioria parecidas. Aí sim, aí nós temos um método. E não reuniões com um espírito só, através de um médium só, para escrever alguns livros. Sendo a revelação da revelação. Não existe isso. E Kardec, na compilação que ele fez, ele viu que tem que começar por Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele já pergunta, que é Deus? Então isso tudo a gente conhece, a gente já estudou, né? Em nossas casas espíritas, mas Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A segunda pergunta que ele colocou lá no Livro dos Espíritos, que se deve entender por infinito, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E, gente, isso aqui são 3 perguntas só, né? Tem um desdobramento enorme aí, a partir daí, sobretudo na Gênese, né? Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O grande causador de tudo. De tudo. Jesus é Deus. É o infinito? Pobreza de linguagem, sabe? A gente não. Ah, o que não tem começo nem fim. Legal, os espíritos até responderam, mas Deus é infinito? Está incompleto isso. Como é que a gente vai definir uma coisa que está acima da linguagem dos homens? Os espíritos já falaram. Então, como é que a gente vai ficar perdendo tempo, ou ganhando, ou investindo nosso tempo em tentar definir o que é Deus? Os espíritos falaram, há um desdobramento, tem uma mensagem, um comentário de Kardec aqui, né? Deus é infinito em suas perfeições. Então, tá, o que é o infinito? Tudo que é desconhecido é infinito. O que não tem começo nem fim. Então, o que é infinito? Em se tratando de Deus, as perfeições dele. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que o infinito, que Deus é o infinito, é tomar o atributo. Tem uma tela me atrapalhando aqui, gente. Só um segundo. Um atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra coisa que não está mais do que a primeira.
Então, com todo respeito, a gente querer explicar Deus, nós vamos ficar correndo em círculos e não vamos entender. Eu tive uma conhecida há um tempo atrás que ela ficava perguntando assim para mim, mas por que Deus fez isso? Por que Deus nos criou? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Porque Deus quis. Mas por que que ele quis? Sabe? A gente vai ficar louco, gente. Os Espíritos falam isso. Ficareis loucos se tentarem entender aquilo que é insondável para a gente. Sabe? Alguns têm né, esse entendimento muito maior do que nós. Jesus foi um deles. Estava com o Pai, conseguia interpretar o Pai e trazer, né, o Pai de uma forma que a gente entendesse melhor, através das suas perfeições, dos seus atributos. Dizer que Deus é infinito é definir uma coisa pela própria coisa, que a gente não entende direito por uma coisa que sabe, enfim. E aí continua aqui, ó. Vou avançar aqui. A gente tem que partir, em se tratando de Deus, para os atributos dele. O Espiritismo fala isso claramente. Com isso, a gente entende não só as coisas do mundo que estão à nossa volta, as coisas, circunstâncias e tudo mais, como vai entender as passagens que estão na Bíblia ou no Evangelho de Jesus. Por mais que esteja escrito lá no literal, a gente vai ter que abstrair. Não podemos entender toda hora, ou 100% como literal aquilo ali. Mas lá tem dicas muito interessantes. Vamos seguir aqui, ó. Então, o importante é a gente entender os atributos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Não é o sexto sentido, o sétimo sentido, o 15º sentido, não. Né? Falta para a gente realmente um motivo não, né? Talvez um quê a mais de entendimento para poder compreender essa natureza íntima de Deus. Aí ele continua. Será dado um dia o homem a compreender o mistério da divindade? Da divindade? Porque para a gente é um mistério mesmo, gente. Mistério no sentido de ser insondável, um negócio que não adianta a gente ficar, sabe, quebrando a cabeça para tentar entender a natureza íntima de Deus, o que que ele é feito, composto, por que que ele faz isso. Diz aqui, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, talvez esse seja o sentido que a gente precise alcançar para poder entender ou compreender a natureza íntima de Deus. Qual o sentido? Não tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então a gente vai sim encontrar com Deus um dia, vê-lo, né? Da forma física ou não, gente. Não é vou virar uma esquina lá no plano espiritual, opa, encontrei Deus porque eu estou perfeito. Não é assim, né, gente? Esse ver é esse identificar com ele, com a proposta dele, com o que ele é e o que ele fez por nós. A gente vai vê-lo e vamos compreendê-lo. Qual o sentido que a gente precisa? Tirar essa obscuridade, essas sombras que ainda temos em nós, né, que pode virar trevas, segundo Emmanuel. E aí sim a gente vai conquistar essa compreensão que a gente precisa para entender Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Então, quando a gente fala infinito, a gente tem uma ideia de infinito, então podemos dizer que os atributos de Deus são infinitos nas perfeições? Sim. Daquilo que eu encaro como infinito. Não tem começo nem fim, não é isso? É imutável, ele não muda. O que é não mudar para mim? Não, não mudar, nunca mudar. Foi criado assim, foi feito assim. Ou criado não. É de uma determinada forma, não muda nunca. Então, dentro desses meus conceitos, o que eu entendo é isso.
Sabei, porém, que há coisas. Deixa eu tirar essa. Gente, só um minuto, deixa eu tirar aqui da minha frente. Sabendo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo, um grau supremo, essas perfeições. Porquanto, se lhe faltasse, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinito, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer imperfeições que a imaginação possa conceber, né? Agora vocês sumiram, eu não consigo mais ver vocês, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá. Mas vamos lá. Deixa eu mudar aqui, gente. Essa questão aqui das imperfeições, deixa eu só. Gente, eu estou apanhando aqui, mas vai que vai. Por exemplo, lá em Gênesis 6:6, isso é clássico, é famoso, está lá dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. O arrependimento pressupõe uma imperfeição, gente. Por mais que tenha um contexto, né? Então não pode ser Deus. Ou aquilo não quer dizer aquilo que está literalmente. Deus viu que o homem era mau, nesse momento se arrepende de ter feito o homem. Vai e manda o dilúvio para acabar com a humanidade, que não agradou a ele. Então, gente, que Deus é esse? Né? Mas está na Bíblia, está escrito e tudo mais. Beleza, vamos interpretar então. São códigos. Chico falou isso com todas as letras no pinga-fogo. São códigos que a gente tem que, né, entender, atentar e tudo mais. A gente dá a interpretação que quiser. A doutrina espírita explica pra gente de forma fácil. Então, quem quiser ir pela doutrina, vamos ter que entender esse ponto fundamental que é Deus, à luz da doutrina, para a gente poder entender as coisas do Evangelho. Vamos seguir. Então, não vou ler tudo, né? Mas está aqui, ó. Deus é eterno, os atributos dele. Então, basta para a gente, isso aqui só são alguns, né? Saber o seguinte: como é que é feito Deus? De que é? Qual é a partícula? Qual é, sabe? Não, não precisamos disso. Como é que é o nome que eu dou para ele? Deus, ser superior, Elohim, El Shaddai, Adonai, Thor, Deus do trovão, Senhor do trovão, Senhor da chuva, da tempestade, aquele que faz tremer o chão quando tem um terremoto, sabe? São palavras, são termos que nos remetem a ele, mas não definem ele. Não definem ele. A gente usa porque precisamos de uma linguagem, precisamos. Criador de todas as coisas, enfim. Então, os atributos é o que nos importa. A doutrina espírita fala isso. Então, importa saber que Deus é eterno. Se tivesse princípio, se tivesse sido criado, teria sido criado por alguém. Então, tem outro Deus. Se tiver outro Deus, já perde uma série de coisas. Ele não seria imutável, sabe? As coisas perderiam o seu equilíbrio, não seria onipotente, porque tem mais um. Então começa por aí, Deus é eterno, é imutável. Se estiver sujeito a mudança, as leis dele mudariam. Deus não é como a gente, que faz uma lei aqui, tem lei que pega, lei que não pega, olha só no mundo, né? Que coisa. A lei de Deus pega, sempre. Se não pegar agora, pega depois, no seguinte sentido, né? Não te alcançou aqui, né? Mas não te preocupa não. Se você não fizer o que tem que ser feito, lá na frente, a lei te acha. Não fica nada impune. Não cai um fio de cabelo, né, da nossa cabeça sem que Deus o saiba ou permita. É imaterial. A natureza de Deus difere. Imaterial é um termo realmente complexo para a gente falar de Deus, gente. Porque qual é o nosso conceito de matéria e qual é o nosso conceito, então, de imatéria e imaterial, né? Então, é uma pobreza de linguagem. Sabe por quê? Porque quando vai falar dos elementos gerais do universo, só são dois: espírito e matéria. E, acima de tudo, Deus.
Deus não se compara ao espírito como a gente conhece, né, como sendo essa criação dele, ou a matéria, que também é uma criação dele. Deus está acima. Então, imaterial é até um termo meio assim, mas é o que a gente sabe, é o que a gente pode dizer. A gente poderia dizer que Deus é um espírito, né? No sentido do espírito igual a gente? Poderíamos, mas não é. Se formos do conceito dos elementos gerais do universo, só são dois e acima Deus. Então, Deus, é o Criador. É único, né? A gente já falou sobre isso aqui. Não haveria unidade se tivesse mais de um. É onipotente, todo-poderoso, né? Onipotente, né? Pode tudo. Tão poderoso, não poderia ter outro tão poderoso quanto ele. É soberanamente justo e bom. Então, sabedoria providencial, está aqui, das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. O livro dos Espíritos, o Evangelho fala no capítulo 5º lá, se Deus é justo, o nosso sofrimento também é justo. A gente vê justiça nas coisas, bondade nas coisas, basta olhar o mundo. Até aquilo que a gente vê como, né, via muito como uma tragédia, uma coisa horrível, muitas vezes, é fruto de uma justiça, da justiça da reencarnação e de tantas outras coisas. Então, Deus é isso. Seguindo, uma evolução, né, da ideia de Deus. Tirar novamente aqui, ó. A origem da crença em Deus. A crença em uma entidade superior é inata e antecede a própria civilização, evidenciada por práticas de culto desde as sociedades primitivas. Então tem lá no Livro dos Espíritos, gente, que pensar daquele seu vícola, né, dos antigos, em que adoram, veneram alguma coisa que é superior a eles. A resposta dos Espíritos, que Deus existe. O que eu penso disso? Só dá ter uma coisa para pensar, que Deus existe. Evolução no culto. Na antiguidade, especialmente no Egito, o culto às divindades se tornou mais sofisticado, com destaque para o monoteísmo introduzido por Moisés, embora ainda distante do conceito de Deus apresentado por Jesus. Então, o conceito de Deus era um, Jesus vem e apresenta outro depois. Ensinamentos de Jesus. Jesus reformulou a visão sobre Deus, a visão de Deus, apresentando não como um déspota, mas como um pai de infinita misericórdia, marcando esse avanço, né, na compreensão divina. Distorções e redescoberta, olha só. Após a era cristã, a visão sobre Deus foi novamente distorcida, associando-o a um ser vingativo. Frente a isso, o Espiritismo surgiu como um movimento de resgate aos ensinamentos originais de Jesus, promovendo uma relação direta entre criatura e Criador, livre de dogmas e intermediários sacerdotais. Papel do Espiritismo. Introduzido como consolador prometido por Jesus, o Espiritismo visa restaurar a concepção pura de Deus e sua relação com a humanidade, propondo assim, né, uma fé raciocinada, sem rituais e hierarquias. Aí deixa eu voltar aqui, ver se eu vejo vocês novamente aqui. Só um minuto, gente. Aqui voltou. Como é que eu faço aqui? Isso, voltou. Denise, controle meu tempo, que eu não estou conseguindo ver relógios e nada aqui, viu? Uhum. Temos ainda Tudo sob 30 controle, minutos. né? Tudo sob controle. Ah, é? Ixi. Então tá, vamos lá. Então, gente, o objetivo nosso é o estudo do princípio básico da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. E para falar de Deus, Deus perpassa por tudo, né? Perpassa por tudo. Por quê? Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente aprende com a doutrina espírita que a criação, né, e evolução dos mundos, dos seres, tudo acontece realizado pelos espíritos, mas sob a permissão de Deus. Então é Deus que permite, mas a execução é dos espíritos. Na pergunta 536b, a resposta é categórica sobre a influência dos espíritos, né, na natureza.
Deus não age diretamente na matéria. Ele usa para isso os espíritos. Então não é Deus quem constrói. Ele criou as leis. Quem toma conta da matéria? Nós, os espíritos. Então a gente aqui dá conta disso. O planeta Terra é um exemplo disso, que Emmanuel deixa muito claro no Caminho da Luz que quem co-criou foi Jesus, sob a permissão de Deus. Jesus e seus colaboradores, tá? Então, quando a gente vai falar de Deus, essa é a primeira parte do nosso estudo aqui sobre Deus. A gente vai falar algumas coisas aqui que estão é, nesses livros, nesses capítulos, esses versículos. Quem tiver a Bíblia aí, né, gente, que consiga também dar uma. Ó, tem essa aqui, dar uma pesquisada, né? E tudo isso aqui fala um pouco mais sobre Deus. Então, se a gente abrir aqui agora, eu queria só compartilhar uma outra coisa aqui rapidinho, viu, Denise? Só que eu queria, não sei se eu vou conseguir ver essas referências aqui. Deixa eu só ver aqui, só um segundo. Acho que eu vou ver aqui. Quem tá com a Bíblia aí, se quiser abrir também, comentar, tá? Mas, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, capítulo 1, né, é tudo sobre a criação, né? A criação do mundo, a criação do planeta, né? E Deus fez a terra, os céus, a luz, o dia, a noite. Então, referência direta a esse Criador, a esse Criador. Então, tudo permitido por Deus. Jesus com seus colaboradores estava ali ajudando nessa criação do planeta. Mas tudo permitido por Deus. Então Deus aparece ali. Deus vai aparecer em Êxodo, que eu vou dar uma lida aqui rapidinho do que está na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui da versão Ferreira de Almeida, né, João Ferreira de Almeida, e eu vou ler rapidamente aqui. Quem tiver a Bíblia também aí, por favor, podem acompanhar, tá? Que, deixa eu ver aqui, Bíblia, tá aqui. Eu Você vai abri então aqui, abrir que eu não, se Êxodo eu- 20? Qual que você vai abrir? pode abrir. Êxodo Não, 20 de... o primeiro a gente já sabe, né? Então a gente fala muito sobre isso. Vamos em Êxodo, então. Em Isso. Êxodo, né, capítulo 20, aí temos aqui o versículo 1 a 17. Não vamos precisar Eu ler vou tudo, mas descer. vamos lá. Em Êxodo Onde? 1, o que é que vai falar aqui, ó? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, até o 17 é Deus falando. E falando dos 10 mandamentos, tá? Então é Deus ali agindo, tá bom? Olha como uma coisa interessante, porque é uma referência ao Criador, né? Na Bíblia é literal, mas para nós espíritas, a gente vê lá em Emmanuel, quando ele vai falar de Moisés, falando do grande médio que era Moisés, está lá no livro A Caminho da Luz. E ele fala que Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe do Cristo e seus colaboradores os mandamentos divinos. Então, quando a gente lê na Bíblia, a gente tem que tomar esse cuidado, né? No literal tá lá. E Jesus representa o Pai. Não importa se é Deus ou se é Jesus, gente. Não importa o resultado ali, tá? Então, Jesus representava o Pai. Era o primeiro grande consolador que veio aqui, né? Que veio. E ele quem passou essas leis para Moisés. Lembremos, Deus não se ocupa da matéria. Tá? Quem faz isso são os espíritos. Então, quem soprou, buzinou no ouvido de Moisés foram os colaboradores do Cristo, tá bom? Então, no Êxodo de 1 a 17, estão lá os mandamentos mandados pelo Pai. Mandamentos universais, que têm uma relação muito estreita com as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos. São 10 leis, são 10 mandamentos. Tá? Em Êxodo 24, quem tiver com ele também aí, quiser abrir, ó. Deixa eu voltar aqui também, vamos aqui, índice de capítulos, vamos para o 24 aqui. Exatamente Versículo sobre a montanha. 9, Uhum. oi? Exatamente o que você estava comentando sobre a montanha. A subida, né? Uhum.
Exatamente. A primeira vez Deus fala, a segunda vez ele pede que Moisés reúna com mais alguns, né? E tá lá, e subiram Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra, e safira e tal. E ele vai falando, e dá algumas ordens, né? Dá alguns comandos, até o versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte. Moisés. Então, olha que interessante, no 10. E viram o Deus de Israel. Gente, na doutrina espírita, com a doutrina espírita, a gente sabe que a gente não vê Deus. Pode ter visto outra coisa, um representante. Eu não estou desmerecendo, porque no literal é isso, mas não importa. Mas a gente não pode cair nessa esparrela de achar que então a gente subiu ao monte e viu Deus, o Deus de Israel, e falou isso, e entrou numa nuvenzinha, e subiu. Isso é tudo simbólico. A gente não pode levar isso para um estudo e achar que isso foi exatamente dessa forma. A doutrina espírita explica isso para a gente. Gente, mais uma vez, sem desmerecer a mensagem como um todo, né? Vamos lá para Números, né? Depois a gente dá um salto, tá? Números 15, 41. Quem tem mais fácil aí, que eu estou aqui na minha Bíblia, no meu celular aqui. Hum, hum. É Levítico, Números, né? Números, capítulo 15. 41. Isso aqui vai Eu ficar, sou né, Yahvé. gravado, então. Isso. Eu Isso vai sou ficar Yahvé. gravado, a gente vai mandar também a apresentação, isso aí vai estar fácil todo mundo pesquisar depois. Então, 15:41, não é isso, Denise? É Yahvé, Isso, né? eu Que é o sou o Yahvé, último versículo. vosso Deus, Isso, que vos tirei é, do Egito, a fim de ser o isso. vosso Deus. Eu, Eu Yahvé. sou o Senhor, vosso Deus. Para É mim isso aí. também eu sou o Senhor, né? Yahvé não. É Ah, porque depende da tradução, né? depende da A tradução. João A Ferreira de minha é do, Almeida tá. a minha é Ferreiro de Almeida. Eu tô com a de Aqui ele fala, eu sou Jerusalém. o É. Senhor. Uhum. Então, como a gente viu Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, é isso. É o Senhor de alguma coisa, mas é o Senhor. Então, o que representa é isso, né? Então, nós temos muita coisa no Velho Testamento. Eu queria, deixa eu avançar aqui. Eu queria frisar aqui, gente, Isaías, o grande profeta Isaías, que anunciou a vinda do Messias, e ele traz uma série de coisas. Vamos lá, em Isaías. Isaías, no capítulo 40, versículo 26, né? 40, versículo 26. E tem alguns que continuam. Olha só. Olha o 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Todas as pessoas ele chama pelo seu nome. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. E continua 40, 27 a 31. Olha que interessante. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, ou das extremidades, né, em algumas traduções, não se cansa e não se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com essas águias e tudo mais. E o 45, 11, 15 é uma coisa impressionante. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no 45, de 11 a 15. Mas deixa eu voltar um pouquinho. O que vai falar, né? Do 1 ao 15, vamos colocar assim. Eles estão questionando Deus, né? Alguns questionam Deus. Alguns já querem entender o porquê que Deus está fazendo as coisas. Aí lá no 11 ele fala: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Olha o que Deus fala, segundo Isaías, né? Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos
e acerca da obra das minhas mãos. Ou seja, as pessoas ficam perguntando coisas do futuro, querem saber sobre né, o que vai acontecer com as pessoas, e questiona as obras do Cristo. No 12, versículo, ele diz assim: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: o trabalho do Egito, o comércio dos etíopes, os sabeus e tudo mais, né? Se passarão para ti, serão teus. Irão atrás de ti, verão em grilhões e não sei o que mais lá. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Em algumas traduções, ele está perguntando: vem cá, você está querendo saber, eu que criei tudo isso, você quer saber o que eu quero fazer, o que eu fiz? É insondável para você. Em algumas traduções, na tradução TEB está assim. Deixa eu até abrir aqui rapidinho para entendermos. Ó. Vou te falar como é que está na tradução da ecumênica da Bíblia lá de Isaías. Não sei se alguém tem a TEB aí, viu, gente? 45:11. Tá aqui. Ah, Isaías 45:11. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o modelou. Quereis interrogar-me sobre o futuro de meus filhos? Quanto à obra realizada pelas minhas mãos, me daríeis ordens? Fui eu que fiz a terra, que nele criei o homem. Fui eu, as minhas mãos que estenderam os céus e todo o seu exército, e dou ordens. Esse é Deus. Sou eu que pela justiça fiz surgir este homem, e aplanarei todos os seus caminhos. É ele que reconstruirá a minha cidade e tudo mais. Diz o Senhor de todo-poder. Assim fala o Senhor, a mão de obra do Egito, aí você vai falando, né? Só contigo Deus está e não existe outro e tudo bem. Seguramente tu és um Deus que se mantém escondido, o Deus de Israel, aquele que salva. Então, interessante que diz assim: quereis interrogar-me sobre o futuro de meus filhos? Quanto à obra que realizada pelas minhas mãos, me dareis ordens? A gente começa a criar um Deus antropomórfico, um Deus à nossa imagem e semelhança, e não o contrário, né? O homem é a imagem e semelhança dele, e a gente começa a querer dizer que Deus, o que ele tem que fazer, como ele tem que agir. Em todas as circunstâncias. A gente chega a dizer que Deus não gosta disso. Por que que Deus não gosta disso, sabe? Não gosta porque eu não gosto? Ou porque é da lei dele, que é da lei de amor, que isso aí parece que não é muito legal que seja feito. E assim vai, gente. Para a gente abrir um pouquinho aí para todo mundo, né? Temos o João falando, temos Mateus falando, né? No 5:8, falando lá no 5, capítulo 5, versículo 8, é o Sermão do Monte, quando ele fala assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque verão a Deus. Então, se agirmos de uma forma a sermos brandos e pacíficos, segundo a lei de Deus, né? Não apáticos, mas pacíficos, a gente vai dar a Deus. No João 1,18, no João 14, no Ato dos Apóstolos, gente, quando Paulo vai falar para os atenienses, ele vê o Deus, né, a estátua do Deus desconhecido. Está lá em Atos dos Apóstolos, está aqui nesse capítulo 17, 23 a 25. E ele vai falar que Deus não habita em templos de pedra. Não habita. Então a gente vai procurar Deus aqui e ali, não vai encontrar, gente. Sabe? Vai numa forma. Não existe isso. Deus não habita em templos de pedra. E a gente pode ficar, só para finalizar por hoje aqui, com o que Jesus traz para nós, que está lá em Mateus 6, capítulo 9, é o começo de tudo. Quando for orar, faça assim. E ele começa: Pai nosso que estás nos céus. E faz aquela belíssima prece que dura e perdura até hoje. Muitas vezes ele fala meu Pai, né? Deus. É o que ele conhece de Deus. Gente,
Jesus está anos luz da gente em termos de evolução. E está sempre do nosso lado, querendo nosso bem. Então é meu Pai, vosso Pai, que é como a gente consegue conceber Deus, e na prece ele se junta a nós e fala: Pai nosso, que estás nos céus. Denise, eu estou por fora do horário aqui, mas eu queria dar uma pausa aqui e dizer para vocês assim: não adianta a gente querer sondar o insondável. Fiquemos com os atributos, sobretudo que ele é soberanamente justo e bom. O resto tudo se ajeita. O resto tudo se ajeita. Hoje seria isso, já já eu passo a palavra. Na próxima aula, ou na segunda parte, a gente vai ver referências doutrinárias e as obras subsidiárias, tá? Então, olha só o tanto de coisa que tem. Referências doutrinárias, vamos, ó, Gênesis e tal, isso aqui fica tudo para que a gente possa fazer lição de casa, para que a gente possa entender Deus à luz da doutrina espírita. E nas obras subsidiárias, são várias, né, gente? Eu trouxe aquelas que são, assim, confiáveis no seguinte sentido, ver a maioria aqui pela mão maravilhosa de um médium como Chico Xavier, em que toda a obra dela foi supervisionada pelo nosso querido Emmanuel. E tem tantas outras aqui também. Então, para a gente entender o que é Deus numa visão da doutrina espírita, fora o que a gente já viu em termos de seus atributos, tá? Então, deixa eu ver aqui o horário aqui, é melhor. Vou dar um tempo, são 21h18, né? Eu vi aqui a hora. E passa a palavra, vamos abrir aí para a gente conversar um pouquinho, sobretudo, em cima do que a gente vê de referências evangélicas a respeito de Deus, tá? João, você postou lá no chat. Você gostaria de falar um pouquinho? Só reforçando o que o Xaxá trouxe sobre condição de tentar entender Deus, né? Lembrando que Paulo fala isso na 1 Coríntios 13, uma belíssima carta, que por muitos é interpretada como uma carta de amor, sobre o amor, mas nesses versículos 9, 10, 11 e 12, né? Mas a gente omitiu o 11, Paulo fala, na verdade, da, da relação dele com Deus, né? E cabe muito bem dentro dessa lógica que o Carlos Chachá trouxe, que, parafraseando Paulo, né? Parafraseando não, perdão, nas palavras de Paulo, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, ou em algumas traduções como em enigma, né? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Eu tenho para mim, Xaxá, que talvez, de tudo que eu já estudei, né, a melhor definição de Deus, dentro de tudo que a gente estuda no material doutrinário, espírita, né, melhor resumo, na minha opinião, até hoje, é esse trecho, essa perícope da carta de Paulo aos Coríntios. Muito bom. É isso mesmo, João Marcos. Ainda tem gente que fala que isso é uma invenção do nosso querido Renato Russo, né? Que ele botou na música, eternizou, imortalizou, mas é trazendo lá de Paulo, né? É, um comentário só é que eu que vim da religião católica, eu tive muita dificuldade de tirar a imagem porque, né, de Deus humanizado, sabe? Que isso eu aprendi quando eu entrei na doutrina, sabe? E muita confusão entre os termos, entre Deus e Jesus, né? Então, confunde. E a humanização de Deus. Então, esse foi um passo importante que a doutrina me ensinou, mas a gente tem dificuldade. Não é uma coisa tão simples, sabe? Não é porque as traduções até de algumas Bíblias não ajudam também, né, Denise? Essa Tebe, por exemplo, tem um viés muito católico, então você vai ver em algumas partes, e até nessa própria
dicionário bíblico que vai falar, quando vai falar de Deus ali no verbete, vai dizer Deus, Pai. Tem Deus, o Filho. Tem Deus, o Espírito Santo, né? Tem. Enfim. E aí você acaba fazendo essa confusão, né? São coisas distintas, mas ao mesmo tempo uma coisa só. Por isso a doutrina espírita é bela, porque, por exemplo, Espírito Santo, o Emmanuel vai explicar para a gente no livro Paulo Estevam, numa nota de rodapé, que são os espíritos que colaboram com Cristo desde o início do- da humanidade terrena. Então, a doutrina espírita explica, sabe? E a gente acaba saindo desse emaranhado, desse labirinto, né, que a gente entrou em determinado momento da nossa vida, É. naturalmente, né? Porque era o que tínhamos, né? Uhum. Mas hoje a gente tem a claridade da doutrina espírita. Então, nossa, é belíssimo, gente. E a gente pegar esses conceitos, entender, internalizar, e nos nossos estudos, quando falarmos de Deus, falar de Deus, a gente entender isso, gente, isso traz um ganho significativo, não só para o estudo, como para o nosso entendimento de vida, né? Uhum. Inclusive tem aquela questão, né? Quando na própria oração, quando ele fala, né? Pai nosso, então é quando é, é um só, né? É Jesus mostrando Deus no mesmo plano que é nosso, humano. Às vezes ele se dirige ao Pai diretamente. E tem a questão do vosso. Pai, é a maneira como nós vamos ver e entender Deus. Tem esses níveis de entendimento também de Deus, em várias passagens. Uhum. A Alguém Edna gostaria? trouxe aqui a Hum. Edna trouxe um Yahvé aqui e o impronunciável É, aqui, que eu não consigo pronunciar. Eu não sei o que que ela quis dizer com isso, mas ajuda a gente, por favor, Edna. Porque eu peguei o tradutor hebraico e aí ele me remeteu a essa tradução aí, né? Que é o WH, aliás, YHWH, é Yehavu, né? A pronúncia, não sei. E o YHWE, ele colocou Yahová, né? Yehová, uma coisa assim. Achei interessante, eu coloquei só para hum. compartilhar mesmo, né? Mas não sei se é bem essa tradução. É porque eu fiz o desafio no começo, né? Se alguém souber, por favor. Uhum, exatamente. Aí eu fui pesquisar. Isso é Eu não interessante, eu sou sei, né? apaixonada, acho lindo. Eu estava lá Que no legal. hospital, enquanto eu estava lá, eu estava lendo a Bíblia, né? Então, eu estou no Pentateuco, no caso, no Antigo Testamento. Uhum. Achei interessante. Uhum. É isso, gente. É, posso É, é, falar? pode, já você interrompe o compartilhamento, que a gente pode ver todos. Pode falar, Denise, pode falar. Eu gosto. Meu Deus, meu celular caiu. Eu Isso. gostei muito da questão que fala sobre o panteísmo, né? Mas um bom é o comentário. Ele diz assim: Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair. Aquilo que Xaxá estava falando, né? Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Então, isso é a nossa condição, né? Então, a gente não sabe tudo o que Deus é,
mas a gente sabe o que ele não pode deixar de ser, né? Hum, E aí, e isso tudo está se referindo à humildade que devemos ter. Baixar a nossa crista mesmo. Espera aí, isso aqui eu não sei, não adianta eu ir além que eu vou ficar doido. Então, querer saber aquilo que estamos longe de saber realmente é uma coisa, como ele coloca aqui, é orgulho, né? E a gente está aqui para combater justamente isso. Então, dá tempo ao tempo e a gente chega lá, né? Vamos trabalhar as nossas imperfeições, que é o que precisamos. O Então, você já. importante é saber que. Oi. Uhum, pode falar. Não, não, assim, o importante é saber que Deus é por nós, Ele nos criou, Uhum, nos dá as oportunidades e assim a gente segue a vida. Só que se a gente for tentar penetrar naquilo que é impenetrável, como é bem falado aí, gente, uhum. não vai dar certo. Nós vamos atrasar a marcha, muito provavelmente, viu? Pode falar, Denise, desculpa. Eu queria revisar com você é, a sua próxima, sua próxima encontro que você vai dar, você vai ficar com as referências espíritas ou ainda, como é que é? Você, Essa primeira orientar a parte, pessoa. Uhum, então, essa primeira parte que foi hoje, a gente trouxe referências mais bíblicas mesmo. uhum, Então, eu vou compartilhar no grupo, né, uhum, essas referências, que é a sugestão, todo mundo visite mesmo. uhum, Cada um na sua versão de Bíblia aí, não tem problema. Se achar estranho, procura outra. uhum, E revisite para entender quando fala Deus ali, para a gente correlacionar com Deus sabe, como um princípio da doutrina espírita, né? E o que que a doutrina espírita fala sobre aquele assunto. E vocês vão ter também nesse documento as referências já doutrinárias, né, enfim, das obras básicas e tal, e das obras subsidiárias. Então a ideia é que na próxima, eu diria daqui a. Não sei, Denise, como é que você quer fazer na próxima, daqui a uma semana? Mas daqui a 15 dias, que a gente vai fazer o segundo sobre esse assunto Deus, uhum, vamos falar rapidamente, pegar um outro versículo ali, e aí a gente vai entrar mais nas obras da doutrina, nas obras do que o Emmanuel fala, quando ele pincela algumas passagens que estudam Deus. Aí a gente uhum. aprofunda mais aqui esse assunto, tá? Certo. A gente ainda pode, então, buscar um pouco nos versículos, no Novo Testamento, um pouco ainda sobre Deus. Podemos fazer isso na próxima semana, que você já separou todas as passagens. A gente procurar um pouco. O que que você acha, João? Uhum. Perfeito, vamos fazer assim. Acho ótimo. Vamos estudar um pouco mais a parte bíblica, Sim. alguns versículos, vamos buscar um pouco mais. Deus no Novo Testamento, Salmos, alguma coisa assim bonita, tá? Sedimentando bem essa questão de Deus. Vai ficar bom. Depois já já volta novamente com Deus. Perfeito. Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum posicionamento? Muito bem. Vamos respeitar o horário. Espiritualidade que nos acompanha também tem outros compromissos. Já são 21h30. Então, a gente já vai encerrar os nossos estudos. Alguém gostaria de fazer oração final? Uhum. Então, vamos Falando lá. de Pai Nosso, eu tenho um que eu faço. Então, É, se eu puder terminar. pode. Uhum, pode sim. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o seu reino de amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida que sejamos capazes de perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair, quando em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois são o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Pai de infinito amor e bondade, aqui nos encontramos, erguendo os pensamentos a Ti, espargindo o coração e humanidade. E durante esta noite, a madrugada, o amanhecer, os dias que se seguirem, durante nossos sonhos, que tenhamos uma noite de sono reparador. E amanhã, ao despertarmos, estejamos mais bem preparados e fortalecidos. Possamos percorrer os locais de estudo, para que estejamos assim, conectados com a espiritualidade maior. Rogamos a cada um de nossos espíritos protetores, anjos guardiães, que possam nos acompanhar, sempre nos orientando, intuindo, inspirando na senda do bem e na seara do amor. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado pela Boa noite, meus presença. irmãos. Boa noite, Obrigado, obrigado. irmão. Gratidão Obrigado, pelo Chá. estudo da noite. Muito obrigado. Beijo. Obrigada. Obrigado a Obrigada, todos, gente. Boa Até a noite. próxima. Até a próxima.